Gente amada do meu coração, a paz. Estou aqui rumo à minha viagem missionária a Uberlândia. Faltam só mais umas 6 horas, mas o Senhor vai me guardar até lá em nome de Jesus. E eu estava aqui meditando na palavra de hoje, né, do culto, e eu tenho que dividir com vocês. Gente, eu estou cada dia mais convencido de que a presença do Senhor só não é mais real e evidente nas nossas vidas por culpa nossa. Nós somos o culpado disso, os culpados disso. Veja bem, analisa comigo. O Senhor, ele não tem predileção entre os seus filhos. Ele não ama a mim mais do que a você. Ele não ama a Adão mais do que ele amava Moisés. Ou não tem essa predileção. Eu creio sim que todos aqueles que são salvos foram escolhidos. Eu creio nisso. Que todo aquele que crê é porque o Senhor o escolheu antes. Isso não tem como fugir, está escrito. Mas eu não creio que Deus prefere um ou outro. Eu não creio que Deus se revela mais a um porque Ele prefere do que ao outro. Eu creio que se há uma diferença na quantidade, né, se eu posso falar em quantidade, mas no tanto que Deus se revela, é porque alguém deseja e busca mais do que o outro. E esse que deseja e busca mais vai encontrar mais. O que eu sei é que há uma multiplicação na quantidade de desculpas que é dada. É impressionante, as pessoas cada vez dão mais desculpas para buscar Deus ao invés de buscar soluções. Você vai ver pessoas falando assim: ah, eu não busco a Deus porque eu não tenho tempo. Ah, eu não busco a Deus porque eu não entendo a Bíblia. Ou eu não quero mais saber de Deus porque eu fui magoado na igreja. Gente, é uma quantidade de desculpas, quando na verdade o Senhor não está interessado nas suas desculpas. Porque eu vejo que tem gente que usa essas desculpas não como pessoas que querem acertar, mas como pessoas que querem justificar a preguiça que tem de buscar Deus. A pessoa não quer buscar Deus, aí ela fica inventando essas histórias como se isso convencesse a Deus em uma forma de birra, sabe? Ai, Senhor, eu não quero te buscar porque não aconteceu o que eu queria. Eu sei que tem gente que é magoada, eu sei que tem igreja que magoa, eu sei que tem líder que magoa, eu sei que tem irmão, eu sei, isso é real, isso acontece em todas as igrejas. Mas o fato disso acontecer não pode ser um motivo, uma desculpa para que eu me afaste de Deus. Então, se você está me assistindo e você não busca a Deus, por algum motivo você deve dar alguma desculpa. Ah, meu marido não busca, é por isso que eu não busco também. Ou minha esposa não busca, é por isso que eu não busco também. Meus pais não buscam. Gente, salvação é individual. A presença de Deus na sua vida depende do seu interesse. Não é o interesse do seu pastor, não é o interesse da sua igreja, não é o interesse da sua família. Eles não vão te salvar. É o seu interesse. Eu gosto muito de imaginar que Deus não precisa, Ele não precisa de lugar específico, Ele não precisa de pessoa específica para abençoar o outro. E vou explicar o que eu vou justificar o que eu estou falando. Quando você vê, por exemplo, Adão, ele estava no paraíso, onde não havia pecado, não havia dor, não havia choro, não havia mosquito, não havia política, não havia banha, gente, não havia banha localizada, não havia bafo, era paraíso, maravilha. E o que acontece? Adão peca lá. Então você vê que mesmo num lugar perfeito, Adão pecou. Agora você vai ver Jesus. Gente, Jesus está no deserto, passando fome, sozinho num deserto, numa situação totalmente contrária a qualquer tipo de prazer. E aí o que acontece? Jesus vence. Aí você fala: ah, mas era porque era Jesus. Não, Jesus estava em forma humana, e Ele passou por a forma humana para passar as mesmas tentações que nós. Então Jesus estava na mesma situação que eu e você. A única dependência dele ali era do Pai. Jesus, ele não estava usando da capacidade de ser Deus. A Bíblia fala isso em Filipenses 2. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma humana. Então Jesus, ele vence como ser humano no deserto. E Adão peca como corpo glorioso no paraíso. Então você vê que não é o lugar e a situação que vai ou que vão me afastar de Deus. Depende do interesse. O interesse total de Jesus era a presença do Pai, e o interesse de Adão era o próprio prazer. Então, gente, você tem que entender que você não pode dar desculpa de onde você está, ou da situação que você está vivendo. Ah, mas eu estou desempregado. Ah, mas eu estou num lugar que eu não gosto. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho, da minha faculdade. Ok, clame a Deus para que mude essa situação. Mas a situação não pode ser aquilo que vai te desanimar na sua busca por Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais aperta, mais tem que sair perfume. Quanto mais a situação aperta, e eu sei que é difícil. Eu sei, eu não estou falando aqui para você algo fácil. Eu estou falando algo impossível
do ponto de vista humano, mas em Jesus é perfeitamente possível. Ah, mas o meu líder é ruim. Gente, para. O Judas andou com Jesus 3 anos e Judas pecou. E Judas teve o melhor dos líderes. Então não é a liderança, não é a situação, não é o lugar. É o interesse. É saber que a presença de Deus, aonde você estiver, ela está com você. João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, você vai ver que João estava sem nenhum irmão, ele estava sozinho. Mas a presença do Pai era com ele. O próprio Jesus dita o livro de Apocalipse para ele. Então, querido, eu quero fazer esse vídeo para te incentivar a transformar as suas desculpas em interesse, a transformar as suas 1000 justificativas em um desejo ardente do seu coração. Que você acabe esse vídeo, feche os seus olhos e fala: Senhor Jesus, eu quero viver a tua plena presença, igual o Dani está falando, Pai. Eu quero viver a plenitude, eu quero viver, Senhor, a vida alegre que o Senhor promete, porque o Senhor não me chamou para ser triste, o Senhor não me chamou para ser um derrotado, o Senhor me chamou para viver a vida abundante e plena nessa terra, para reinar em vida até o dia em que eu for recebido na glória. Faça essa oração de todo o seu coração e você vai ver Jesus falando com você. Transforme as suas desculpas em interesse, em desejo ardente. Transforme as justificativas numa busca fervorosa pela presença do Espírito Santo de Deus. E você vai ver a vida fantástica que você vai viver a partir de hoje. Levanta e anda, porque o Senhor é contigo. Eu sou o pastor Dedé Sade e eu te amo de verdade.